Oi, seja bem-vindo ao canal Learn W Jana. E eu sou a Jana. E hoje nós vamos continuar a sessão Getting to Know You, conhecendo você. Conforme eu falei na primeira aula, nós vamos dividir todas as partes da apresentação para que você saiba em detalhes o que cada uma é, como funciona e para que serve, ok? É importante que você tenha em mente que existem diversos tipos de greetings. O que são greetings? São cumprimentos. E nós temos categorias para eles. As duas maiores são a formal e a informal. Nós vamos falar sobre cada uma delas hoje. Mas é importante você saber que também tem gírias com greetings específicos para o formato escrito. Então, nós também vamos falar sobre eles. Mas hoje, para que essa aula não fique muito longa, nós vamos falar apenas do formal e do informal, ok? Então, eu vou dividir com vocês a minha tela para que vocês vão acompanhando o que eu vou falando, ok? Nós temos os greetings. Os greetings, ele tem, como eu já disse, formal e o informal. O formal, ele serve para entrevista de emprego, reunião de negócios, se comunicar, em geral, com ambientes que vão te trazer um ambiente mais formal, com pessoas que você não conhece muito bem e que você vai precisar de um certo nível de formalidade. Então, nesses momentos, você vai precisar de usar um greeting mais formal, mais polido, ok? Então, nós temos vamos começar pelos que quase todo mundo conhece, que é o good morning, good afternoon, good evening e o good night. Todos esses, eles são famosos. E quando eu estiver falando na aula de horário, ensinando para vocês como falar sobre tempo, horário, eu vou falar um pouco mais de quando é o momento de você usar o good morning, ou passar para o good afternoon, ou ir para o good evening e chegar até o good night. Mas isso só na aula, quando eu estiver falando sobre os horários e tempo e formas de falar sobre o tempo, ok? Então, nesse formato, você pode usar em qualquer ambiente, sendo que o good night, ele apenas pode ser usado quando você estiver saindo deste ambiente. Se você estiver chegando ou não for sair ainda, o ideal, e for um período da noite, o ideal seria que você usasse o good evening. Então, vamos melhorar um pouquinho o nosso conhecimento sobre os outros formatos. Nós temos o How do you do? Nice to meet you. Pleased to meet you. Nice to meet you e o pleased to meet you, eles têm basicamente o mesmo significado. Mas a diferença é apenas, talvez, o pleased to meet you seria um pouquinho mais formal do que o nice to meet you. E how have you been? How have you been? Está usando uma estrutura de present perfect, que é considerada uma estrutura um pouco mais avançada, mas é absolutamente normal você conseguir usar. Então, vamos voltar apenas para trabalharmos um pouco a pronúncia, ok? Então, nós temos o good morning, good morning.
Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. E o good night. Como vocês devem ter percebido, eu não falo o D como nós brasileiros costumamos falar, como o D e o I no final da palavra, porque não é assim que eles falam. O D, ele é bem sutil, bem pequenininho, então fica quase imperceptível, é quase como se ele não existisse. Então é good, good morning, good afternoon, good evening, good night. Você vê que o som é mais alongado, porque eu tenho duas vogais. Quando eu estiver fazendo a aula apenas de pronúncia, eu vou trabalhar um pouco mais em relação à pronúncia, porque as vogais, principalmente, elas têm é um momento à parte, é uma pronúncia à parte, dependendo da outra letra que ela estiver junto, ok? Então, as outras frases são: How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. Pleased to meet you. Como vocês podem ver, eu também segurei um pouco a pronúncia do D. Então é pleased to meet you. How have you been? How have you been? E agora nós vamos para o informal. O informal nem sempre ele é levado como gíria. Nós temos uma outra seção para os greetings, que são slangs, que são gírias. Então, eu vou falar disso numa outra aula. O informal são usados para situações um pouco mais casuais. Encontro com amigos, lugares não tão informais. Então, é importante que você tenha essa separação. Mas talvez você pergunte, eu não posso falar o good morning para o informal? Até pode, mas geralmente, dependendo da informalidade do lugar, fica desnecessário. Então, vamos lá para as versões informais, ok? Então, nós temos hello. Todo mundo conhece o hello, o hi, o hey. Essas são todas, essas palavrinhas são muito usadas por aí, até mesmo em português nós já usamos elas como parte do nosso vocabulário. Aí você tem a versão informal do good morning, por exemplo. Você tem o morning, afternoon, evening. O good, ele já fica implícito. Então, ele não precisa nem ser dito no caso da informalidade. How are you doing? E how is it going? Eles são duas frases que têm basicamente o mesmo sentido. O how are you doing? Você provavelmente já deve ter visto se você assiste o Friends em inglês. Porque o Joey Tribbiani costumava falar muito isso. E o how's it going? Ele também é uma forma informal. O nice to see you e o it's great to see you, good to see you, eles também têm o mesmo sentido, que é basicamente o nosso bom e velho, que bom te ver.
Assim como o how are you doing e o how is it going, tá perguntando como você está, como você vai indo. É uma forma um pouco mais informal. E também temos o long time no see and it's been a while. Long time no see diz, quanto tempo não te vejo? E o it's been a while, faz um tempão, faz um bom tempo que eu não te vejo. Algo nesse sentido. Lembrando que as traduções que eu faço aqui nem sempre são ao pé da letra, porque não se deve fazer tradução ao pé da letra. Ou seja, cada palavrinha sendo traduzido. Isso fica mecânico e muitas vezes errado. Então, eu vou sempre fazer traduções livres. Às vezes vai encaixar, mas não é sempre. Quero sempre saber como que você está em relação ao que eu estou explicando. Estou falando de uma forma que você entende? Fala nos comentários, participa, fala para mim o que você quer aprender e assim eu vou estar passando exatamente o que você quer ver, tá? Eu gosto muito de usar a forma mais simples que eu puder. Então, sempre que você tiver uma dúvida, quiser participar, quiser fazer uma pergunta, um pedido, fique à vontade. Mas lembre-se, coloque lá o seu comentário, o que você achou. Você aprendeu, pelo menos eu te ajudei a aprender uma palavrinha nova? Isso é bom saber, porque aí eu vou estar sempre produzindo conteúdos relevantes. Se você quiser aprender mais coisas, eu tenho um grupo no Telegram, eu tenho um canal no Instagram e todos eles têm coisas diferentes do que eu estou explicando aqui. Então, participe, vá lá, veja e participe também, não só aqui, faça o seu registro para você saber sempre quando eu colocar um novo vídeo no ar. E assim você vai estar sempre atualizado com as lições, ok? Então, beijos e obrigado por assistir. Tchau!